Olá amigos, tudo bem? Então, mais um vídeo aqui no canal sobre viver a dois, né? Relacionamento, a arte de se relacionar. E o nosso tema hoje é o que tem a ver a nossa relação com os nossos pais com a nossa relação com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Tudo a ver, né? É meio quase óbvio, né? Por quê? Porque a gente tem toda uma bagagem impressa da nossa vida na infância, da nossa criação, dos nossos valores. Então isso todo mundo já sabe, é só uma breve recapitulação. Mas a coisa é mais um pouquinho complexa do que isso, porque tem uma parte subjetiva que nem sempre a gente enxerga. E esse conhecimento vem da constelação familiar, que eu honro muito como um princípio de conhecimento, como uma filosofia de vida e como um sistema terapêutico também, por que não? Então é o seguinte, quando a gente nasce, está impresso na nossa mente inconsciente a instância pai e a instância mãe. Por que eu digo instância? Porque vai muito além das pessoas em si, daquelas figuras humanas que você chama de pai e mãe. É um conceito que já vem de fábrica na nossa mente inconsciente. E o que esse conceito que vem de fábrica diz? Essas criaturas, essas instâncias, pai e mãe, são responsáveis pela sua vida. Ou seja, a sua vinda a esse mundo, a sua existência, a sua vida é fruto dos seus pais. Pô, Ana, você está falando assim com um tom que parece uma coisa muito nova e todo mundo sabe disso. Vamos com calma. Quando você tem essa compreensão de que a sua vida, que é a coisa mais importante que você tem, ela é oriunda aos seus pais, qual é o desdobramento disso? Se eu não aceito os meus pais, ou meu pai ou minha mãe, se eu tenho uma postura muito crítica, se eu fico dizendo para mim mesmo que meus pais deveriam ter sido diferentes, ou deveriam ser diferentes, tem pessoas adultas que ainda ficam reverberando nessa ideia. Quando eu não entendo que os meus pais foram os pais perfeitos para mim, apesar das suas imperfeições, eu sei que é meio paradoxal, mas o negócio é profundo mesmo. Então, quando eu não tenho uma aceitação plena dos pais que eu tenho, eu estou ativando um processo no meu inconsciente dizendo mais ou menos o seguinte: eu estou negando a minha própria vida. Eu estou criticando e tecendo considerações negativas contra a minha própria existência. Porque se eu estou negando a fonte, eu estou negando a consequência, que sou eu. E é nessa hora que os nossos pais têm tudo a ver com a nossa vida de relação. Tem tudo a ver com a nossa vida como um todo. Como aqui a gente está para falar de relacionamento, estou especificando. Então, se eu tenho problema com meu pai, se eu estou mal resolvido com a minha mãe, é quase impossível eu dar certo num relacionamento. É quase impossível construir uma história feliz e harmoniosa. Não, mas eu conheço pessoa que não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe e tem uma vida de relação harmoniosa. Por favor, me mostra, porque eu estou dedicado ao meu trabalho, à minha missão de vida, que é ajudar as pessoas, há 20 anos pelo menos. Eu ainda não vi essa realidade. Uma pessoa realmente feliz e saudável na sua relação a dois, que não esteja bem resolvido com seu pai e com a sua mãe. Muitas perguntas se desdobram nessa hora, mas Anderson, eu entendi, eu concordo com você, mas se o meu pai já morreu e se minha mãe já morreu e eu não tive um desfecho positivo com eles, eu não consegui resolver enquanto eles ainda estavam vivos, é possível resolver? É possível. Não vou falar sobre isso aqui agora em detalhes, mas só para dar esse alento, é totalmente possível. E se é possível resolver com pais que já desencarnaram, é possível resolver, obviamente, com os pais que ainda estão vivos. O que é esse resolver? Desculpa.
Teria tantas coisas para falar sobre esse tema, mas eu vou procurar ser sucinto, que é o objetivo aqui dos nossos vídeos no canal. Resolver é você ter uma aceitação plena de que seu pai e sua mãe, apesar dos inúmeros defeitos que eles possam ter, eles são os pais perfeitos para você. E na consequência disso, um sentimento real, genuíno de respeito, gratidão e reverência por esses pais. Vocês estão vendo aqui que eu fiz o gesto, né? Tipo que os orientais fazem em relação aos seus ancestrais. Respeito, gratidão e reverência. Se você tiver esse sentimento real, vivo dentro de você, que é o contrário de negar, que é o contrário de criticar, que é o contrário de eu queria que minha mãe fosse diferente, porque ela é isso, ela é aquilo. É o contrário disso tudo. Aceitou que os seus pais são perfeitos para você, porque você precisa aprender nessa história, só para dizer o mínimo. A gente nasce na família certa, com os pais certos, porque a gente precisa aprender com aquela história, com aquela família. Até mesmo com os defeitos dos nossos pais. Então, com essa consciência expandida, só me resta agradecer. Por quê? Porque eles são a fonte da minha vida. Se não fosse o meu pai, se não fosse a minha mãe, eu estou falando de pai e mãe biológicos. Eu sei que abre um outro entendimento quando a gente vai falar de pai e mãe adotivos. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas por enquanto eu estou falando sobre pai e mãe biológico. Não importa que seu pai foi embora quando você nasceu e nunca pagou pensão. É importante você se reconciliar internamente com esse pai. Não importa que a sua mãe tinha problemas, que ela era muito crítica, que ela até te maltratou de certa forma. Não importa, ela é a doadora da sua vida. É importante ter gratidão, respeito e reverência por essa pessoa. Se não fosse ela, você não existiria. Se você nasceu através dela, é porque tem um motivo maior, um propósito maior nisso tudo. Tá vendo? É um assunto muito grandioso para falar rapidinho, sem deixar lacunas. É óbvio que eu estou deixando lacunas. Por favor, façam perguntas, tragam suas questões pessoais, deixem aí nos comentários, que eu vou ter maior prazer de responder. Esse tema, para mim, ele é muito significativo. Relacionamento a dois e também relacionamento com os nossos pais. Mas qual é a mensagem do nosso vídeo? Se você está enfrentando dificuldades nos seus relacionamentos ou no seu relacionamento a dois, dá uma olhadinha como que é o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Porque se aquilo estiver mal resolvido, você não está resolvendo a causa, você está trabalhando aqui na consequência. Vou finalizar com uma história de um palestrante muito conhecido, que eu gosto muito dele, o nome dele é Rossandro Klingey. É um psicólogo, palestrante espírita, muito conhecido aqui no Brasil. E ele conta a história assim, estava lá com a noiva dele, estavam pensando em ter uma vida a dois, se casar, até que o dia ele fez um pedido oficial e a noiva dele ficou muito feliz, aceitou, mas disse assim, tem uma condição. Ele levou um susto, né? Não é tão comum alguém colocar uma condição nessa hora. E ela disse, só caso com você se você resolver a sua relação com seu pai antes. E ele ficou assim, ó, de boca aberta, de queixo caído. Mas como assim? Você conhece, você sabe que a minha história com meu pai é muito difícil. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela, pelo que ele conta, ela nem explicou muito. Ela falou, se vira, resolve. Se não resolver, não caso. Provavelmente ela já conhecia esses princípios profundos e sabia que se ela casasse com um homem que está mal resolvido com o pai, dificilmente esse homem seria um bom marido, às vezes até um bom pai. Pode até ser que ele fosse um bom pai, mas marido ia ser bem difícil, porque ele ia ter o que a gente chama de emaranhados psicológicos, pendências importantes que impedem a pessoa de ser ela na sua plenitude. E ele, como amava muito, foi lá, fez o trabalho dele interno, já que ele é psicólogo, foi buscar as ajudas que ele entendia que eram necessárias, resolveu a história dele com o pai e casou. E pelo que eu sei não, com certeza eu acompanho ele,
eles estão casados, estão felizes, são um casal feliz e harmonioso. Caso um dia o Rossandro assista esse vídeo, eu reverencio aqui, porque é uma pessoa muito querida, que espalha uma luz imensa por onde ele passa. E é isso, minha gente. Obrigado mais uma vez pela atenção. Espero ter sido útil nessa trajetória desafiadora, né? Que é construir uma relação saudável, mas que vale muito a pena. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.